Olá pessoal, sou o professor Matheus Seco, estamos aqui para mais uma aula do POT nível 2 de álgebra e nesse vídeo de agora a gente vai falar da forma trigonométrica dos números complexos. Muito bem, então o que a gente vai fazer? A gente vai considerar um número complexo, z, tá, que é diferente de zero. Então a gente vai trabalhar com complexos não nulos. E aí eu vou representar o z aqui no plano complexo, aqui é o eixo real, aqui é o eixo imaginário, tá? Muito bem. E aí, o que a gente já sabe? A gente já sabe que a distância desse ponto que representa o complexo z até a origem, né? Isso aqui é o módulo do número complexo. Então, a gente vai representar essa distância aqui por r, tá? Onde esse r é o módulo do número complexo. Então, só lembrando, estamos trabalhando com um número complexo que é diferente de zero, tá? Então, esse R aqui é o módulo de Z. Muito bem. E a gente vai também considerar esse ângulo aqui, θ, que é o ângulo que essa semirreta aqui, que une Z, né, até a origem, forma com o eixo real. Então, você mede esse ângulo de que maneira? Você começa no eixo real e vai medindo ele no sentido anti-horário até você encostar nessa semirreta. Então, por exemplo, se o z estiver aqui no primeiro quadrante, esse ângulo θ vai ser entre 0 e 90. Se o ponto z aqui estiver no segundo quadrante, por exemplo, quando eu ligar, o ângulo vai ser entre 90 e 180. Da mesma maneira, aqui vai ser entre 180 e 270, e aqui vai ser entre 270 e 360. Muito bem. E esse θ, ele é o chamado argumento do número complexo. A gente representa ele por arg de z, né? E é bem verdade que um número complexo ele tem infinitos argumentos. Tá? Ele tem infinitos argumentos por quê? Porque se eu der voltas na circunferência trigonométrica, né, se eu somar 360, por exemplo, se eu pegar esse ângulo aqui como sendo 30 graus e pegar 390 cai no mesmo lugar, então 390 também seria um argumento. Só que a gente costuma travar de 0 a 360 para o chamado argumento principal. Tá? Então, esse ângulo aqui, θ, vai ser o argumento do nosso número complexo. Muito bem. E o que vai acontecer então? Usando uma trigonometria básica no triângulo retângulo, esse cateto aqui do triângulo retângulo, como a hipotenusa é R e aqui é θ, esse cateto aqui ele é R seno de θ. E esse outro cateto ele vai ser R cosseno de θ. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, o Z, ele é o quê? Ele é a parte real, que é R cosseno θ, mais a parte imaginária vezes I. Então, vou botar aqui I vezes R seno θ. E aí, se eu colocar esse R em evidência, eu vou ficar com Z igual a R que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. E essa é a representação do número complexo Z em sua forma trigonométrica. Tá? A gente pode usar uma abreviação para esse cosseno θ mais I seno θ, que é algo que aparece o tempo todo. Então, para não ter que ficar escrevendo isso o tempo todo, a gente chama esse cosseno θ mais I seno θ de cis de θ. Tá? É só uma abreviação. Então, cis de θ nada mais é do que cosseno de θ mais I seno de θ. Tá legal? É só uma abreviação para não ter que ficar escrevendo essa expressão o tempo todo. Beleza, então a gente acabou de ver que a gente consegue sempre transformar um número complexo diferente de zero
nesse formato aqui, tá? O que a gente vai fazer a seguir, então? A gente vai ver, inicialmente, vou fazer 2 exemplos bem rápidos, de dados números complexos, como é que a gente transforma eles naquela forma trigonométrica, né? Fazer coisas mais numéricas para ter uma noção melhor, e depois a gente vai entrar em propriedades dessa forma trigonométrica, tá? Que tem algumas propriedades que são importantes. Muito bem. Então, o exemplo que a gente vai ver agora, eu vou querer passar, por exemplo, 1 mais i para a forma trigonométrica, e depois eu vou querer passar menos 2 raiz de 3 mais 2i para a forma trigonométrica. Tá legal? Então vamos começar aqui pelo item A. Qual é o processo que a gente vai seguir? A gente viu que a forma trigonométrica é o módulo vezes o sin de θ, né? Depois eu tenho que descobrir esse ângulo. Então eu preciso descobrir, na verdade, 2 coisas. Eu preciso descobrir o quê? Eu preciso descobrir quem é o módulo e quem é o argumento do número complexo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no 1 mais i. O 1 mais i, o módulo dele é quanto? É raiz, né? Vamos fazer aqui no rascunho. É raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, o módulo dele é raiz de 2. Beleza? Muito bem. E aí, como é que eu acho agora o argumento? Para eu achar o argumento, tá? Uma maneira que a gente tem de fazer isso é da seguinte forma. Você acha primeiro a tangente do argumento, tá? Então, qual vai ser a tangente do argumento aqui? A tangente vai ser o seguinte, né? Repara que, uma vez que a gente escreveu o número complexo dessa forma, a tangente é a parte imaginária sobre a parte real, tá? Então, isso aqui é algo importante. A tangente do argumento é a parte imaginária sobre a parte real. Beleza, então, ó, parte imaginária é 1, a parte real é 1, então a tangente vai dar 1, tá? Beleza, só que só isso não determina o argumento. Porque, por exemplo, eu tenho 2 caras cuja tangente é igual a 1, que são o 45, né, o π sobre 4, e o 225, que é o 5π sobre 4. E aí, como é que eu decido qual deles que eu vou pegar? Se eu vou pegar o 45 ou se eu vou pegar o 225? Para você decidir qual que você vai pegar, você tem que analisar os sinais aqui, né? Então, por exemplo, os 2 caras são positivos, né? A parte real e a parte imaginária são positivas. Então, se a parte real e a parte imaginária são positivas, o meu complexo está aqui no primeiro quadrante. Então, se ele está aqui no primeiro quadrante, o argumento dele está entre 0 e 90. Ou seja, eu vou pegar exatamente o 45. Então, isso aqui vai dar raiz de 2 vezes cis de 45. E no item B? No item B, se eu utilizar de novo isso aqui para calcular o argumento, né, mas vamos calcular o módulo antes. Qual é o módulo no item B? Ó, o módulo vai ser raiz de menos 2 raiz de 3 ao quadrado, isso dá 12. Vai ficar 12 mais 4. Aí deu raiz de 16, que é 4. Então, eu sei que o módulo é 4. E a tangente do argumento vai ser o que nesse caso do item B? Vamos lá, ó, vai ser a parte imaginária, que é 2, dividido pela parte real, que é menos 2 raiz de 3. Ó. Então, repara que isso aqui deu menos raiz de 3 sobre 3. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quais ângulos tem a tangente igual a menos raiz de 3 sobre 3. Eu sei que o 30 tem tangente igual a mais raiz de 3 sobre 3. Então, o 150 aqui vai ter tangente menos raiz de 3 sobre 3. E o 330
também. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decidir qual dos dois que eu vou considerar. Então vamos lá, a parte real ó, é negativa. Se a parte real ó, é negativa e a imaginária é positiva, né? Só lembrando, aqui é como se fosse a real e aqui é como se fosse a imaginária. Então, ó, imaginária positiva, eu estou aqui em cima, real negativa, eu estou para cá, né? Então, eu estou no segundo quadrante. Então, vou usar o 150. Então, no item B, ó, isso aqui é 4cis de 150 graus. Tá legal? Então, a gente viu dois exemplos de como passar um número complexo da forma algébrica para trigonométrica. Ao contrário, é muito mais simples, né? Porque você só precisa saber o cosseno e o seno dos ângulos que você tem como argumento. Tá? Então, esse exemplo é importante para a gente saber fazer esse procedimento da passagem da forma algébrica para a forma trigonométrica. Muito bem. E a gente vai fechar esse vídeo fazendo as propriedades, né? Ou vendo algumas propriedades, tá? da forma trigonométrica. Então vamos ver o que a gente tem de bacana aqui. Ó. Vamos lá, primeira propriedade. Primeira propriedade aqui é com relação à multiplicação de dois caras na forma trigonométrica. Imagina que você pegou um cis-alfa e um cis-beta. Então, cosseno alfa mais i seno alfa vezes cosseno alfa mais i, cosseno beta mais i seno beta. O que isso aqui vai dar? O que a gente vai fazer para multiplicar dois camaradas na forma trigonométrica assim, eu não botei módulos aqui na frente, mas você multiplicaria os módulos, que aqui no caso os módulos são uns, mas eu acho que o principal aqui da propriedade é que para você multiplicar cis-alfa por cis-beta, basta você somar os argumentos. Então você tinha um cara aqui de módulo 1 e argumento alfa, um cara aqui de módulo 1 e argumento beta, o produto vai dar um cara de módulo 1, então é cis de alguém, e argumento alfa mais beta, tá? Muito bem. Uma segunda propriedade é que o inverso de um cara na forma trigonométrica, então 1 sobre cis de alfa, tá? Isso aqui é o cis de menos alfa, tá? E uma terceira propriedade, que é uma junção das duas primeiras, é que para eu dividir dois complexos na forma trigonométrica, então para fazer cis de alfa dividido por cis de beta, isso aqui vai dar o cis de alfa menos beta. Tá legal? Então, vamos dar uma olhadinha rápida em como é que demonstra essa primeira propriedade. Vamos fazer aqui num rascunho. Como é que a gente demonstraria essa primeira propriedade? Ó, eu tenho que olhar para cosseno alfa mais i seno alfa e multiplicar isso por cosseno beta mais i seno beta. Vamos fazer a parte real aqui primeiro. O que vai dar a parte real? A parte real vai dar ó, cosseno alfa, cosseno beta. E quando eu juntar o i com o i, vai dar i ao quadrado, que é menos 1. Então vai ficar menos seno alfa seno beta. E aí o que você tem que fazer é recordar a formulazinha de trigonometria do cosseno da soma, né? Reconhecer essa expressão que a gente chegou como sendo o cosseno de alfa mais beta. E vamos calcular aqui a parte imaginária. A parte imaginária vai ser cosseno alfa seno beta mais seno alfa cosseno beta. Então vamos botar assim, ó, seno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa. E aí o que você tem que fazer é reconhecer aqui a fórmula do seno de alfa mais beta. Então, quando eu fizer a multiplicação de cis alfa por cis beta, vai dar exatamente cosseno alfa mais beta, mais i seno de alfa mais beta.
que é exatamente o cis de alfa mais beta. Tá? E a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, tá? Acho que isso ficaria mais para um curso de nível 3 da OBM, tá? Mas a gente tem uma propriedade, isso aqui, essa primeira propriedade, ela é bem geométrica, né? Repara o que ela está te dizendo. Ela está te dizendo que se eu pegar um camarada aqui com argumento alfa e multiplicar por um camarada com argumento beta e módulo 1, né? Eu vou obter um cara aqui de forma que o argumento desse cara é alfa mais beta. Então, esse ângulo todo seria alfa mais beta. Só que aqui já é alfa. Então, aqui tem que ser beta. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que pegar um complexo e multiplicar ele pelo cis de beta é a mesma coisa que você fazer o quê? Que você fazer uma rotação no sentido anti-horário, tá? De um ângulo beta. Então, isso é extremamente geométrico e, portanto, como é de se esperar, esse tipo de propriedade e, em geral, os números complexos, por ter essa vertente bastante geométrica, eles têm muita aplicação, né, em problemas de geometria. Tem problemas de geometria que têm soluções muito elegantes utilizando números complexos. É uma ferramenta que a gente tem que saber, tá, se quiser participar de alto nível, né, dessas competições. É uma coisa que a gente tem que ter na nossa caixa de ferramentas. Tá? Mas a gente não vai entrar muito em detalhes sobre isso, é apenas um comentário. Então, a propriedade 1 nós demonstramos, e aí, para fechar, a gente tem que ver só como é que segue as propriedades 2 e 3. Tá? Para ver a propriedade 2, é simplesmente observar que cis alfa vezes cis menos alfa, tá? Pela propriedade 1, é o quê? É o cis da soma, não é isso? Eu somo os argumentos. Então, quando eu fizer alfa mais menos alfa, isso vai dar 0. Então, isso aqui vai dar o cis de 0. Só que cosseno de 0 é 1, e o seno de 0 é 0. Então, isso aqui é 1 mais 0i, ou seja, isso aqui é 1. Então, a gente acabou de verificar que cis alfa vezes cis menos alfa é 1. Ou seja, o cis de menos alfa é o inverso do cis de alfa, propriedade 2. Tá? E a propriedade 3, para a gente fechar, é simplesmente você escrever como cis alfa vezes 1 cis beta, né? Escrever a divisão dessa maneira. Reparar que 1 sobre cis beta é cis menos beta, então isso aqui é cis alfa vezes cis de menos beta. E aí utilizar novamente a propriedade 1 para somar ali alfa mais menos beta e obter o alfa menos beta. Ok? Então, isso é o que a gente tinha sobre forma trigonométrica, propriedades interessantes que vale a pena a gente saber e se aprofundar mais, né? Principalmente para aplicar essas propriedades em problemas de geometria. Legal? Até a próxima.